Olá, amigos, boa noite. Hoje, terça-feira, dia 27 de julho de 2021, e nós estamos aqui iniciando as nossas reflexões da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Sejam bem-vindos para que possamos aproveitar ao máximo os ensinos que nos chegam. Assim, vamos fazer nossa prece, depois cumprimentando os amigos, Tânia, Cláudia, que já estão conosco, Jane também, os companheiros de sempre chegando, para que possamos fazer nossas reflexões, aproveitando ao máximo a oportunidade que nós estamos tendo. Vamos à nossa prece. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, que as bênçãos dos céus, chegando até nós, fortalecem nossas almas, Pai, a esperança, a alegria, a fé, sobretudo o despertar da nossa consciência, para que consigamos fazer escolhas mais felizes para o nosso caminhar. Assim, Pai, permita que o Mestre Jesus esteja junto de nós, através dos benfeitores espirituais que vêm a nós em seu nome, nos amparando, nos intuindo, nos inspirando, nos fortalecendo para a jornada do dia a dia. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Bem, nós estamos aqui então, Sebastiana, Brígida, Laura, que estão conosco nesse instante também, e a gente agradece muito a companhia, Isabel, Gil, que está conosco, Júlio. Sejam todos bem-vindos e que possamos aproveitar os ensinos do Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite, Lúcia, boa noite, Cazuco. É motivo sempre da nossa alegria, Regiane, estarmos juntos, podemos aproveitar tudo que nos é oferecido. Vamos então, nós estamos na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, fazendo as nossas reflexões. Neste momento, nós tínhamos visto o início que Kardec colocou a respeito de Sócrates e Platão, né, que antecederam as ideias que depois o Cristo vem então reforçar. Assim, neste momento, nós vamos para um resumo da doutrina de Sócrates e Platão que Kardec disponibiliza. Ele separou 21 itens da doutrina de Sócrates e Platão para que nós pudéssemos refletir um pouquinho sobre tudo isso. Vamos ao primeiro item. Antes, boa noite, Celina, Betinha, boa noite também. Vamos ver os amigos que estão conosco, Mara, sejam todos bem-vindos. E aproveitemos para aprender um pouquinho com o Evangelho segundo o Espiritismo, para depois dessa introdução nós adentrarmos os capítulos na ordem que Kardec colocou. Boa noite, Terezinha, sejam bem-vindos. Neste resumo da obra da doutrina de Sócrates e Platão, o item 1, Kardec põe uma citação, né, dos filósofos, um modo de pensar dos filósofos. E o item 1 diz: o homem é uma alma encarnada. Antes de sua encarnação, ela existia junto aos modelos primordiais, às ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separou-se delas ao encarnar-se e, lembrando seu passado, sente-se mais ou menos atormentada pelo desejo de a elas voltar. Então era uma definição que os filósofos estavam trazendo de alma. Mas é interessante nós olharmos esta definição quando eles iniciam dizendo: o homem é uma alma encarnada. Evidente que hoje olhamos isso, não o homem. Talvez a época deles eles não considerassem que a mulher tinha alma, né? Ou era uma alma que estava aqui encarnada. Mas hoje nós olhamos essa expressão, o homem é uma alma encarnada, como um representante da espécie humana, genericamente falando, é o ser humano. É uma alma encarnada. Antes de sua encarnação, ela existia.
Então eles estão afirmando, e é isso que Kardec vai analisar logo embaixo, a pré-existência da alma antes da encarnação. Já, olha, antes de Cristo isso aqui. Junto, onde é que ela existia? Eles continuam dizendo, junto aos modelos primordiais. Então havia algo dando origem, os primórdios, o princípio, e ali o modelo primordial estava dentro daquele quesito material, são os modelos primordiais. Junto às ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Bom, então aqui não estamos falando de coisa material. O verdadeiro, o bem e o belo, eles são coisas subjetivas, coisas da alma, coisas da inteligência, coisas do espírito. Então eles estão mostrando que esta alma encarnada pré-existia, tem origem em algo material, mas ela tem um outro lado, que é o lado espiritual, como nós assim o chamamos, o lado inteligente. Em seguida diz, separou-se delas ao encarnar-se, então separou-se das suas ideias primordiais, das ideias do verdadeiro, do belo e do bem, ao encarnar-se. E lembrando o seu passado, porque como aquele ser primeiro que trazia todos esses quesitos, sente-se mais ou menos atormentada pelo desejo de a ela voltar. Então essa era uma opinião dos filósofos gregos da antiguidade. Vamos lá, Cleusa, boa noite, Sérgio, boa noite, Alexander, Mauro, Dilza, sejam bem-vindos todos, Lúcia, é para nós esse motivo de festa, estarmos juntos, Vânia, que está conosco também. Kardec faz em cada um destes itens que ele separa da afirmativa dos filósofos, ele vai fazer um comentário próprio, nesta questão de o homem é uma alma encarnada que já existia nos primórdios da matéria, né? A sua formatação, se a gente pudesse dizer, estaria ali. Então ele vai analisar dizendo, não se pode enunciar mais claramente a distinção e a independência dos princípios, o inteligente e o material. Quando nós vamos olhar nas primeiras questões do Livro dos Espíritos, que fala da criação de Deus, a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, nós vemos que de Deus saem dois princípios, o princípio inteligente e o princípio material. Então aqui Kardec está analisando com essa informação, que ali os filósofos já estavam mostrando a existência de dois princípios, o princípio inteligente, que é o que tem os sentimentos, e o princípio material, que veste o inteligente, que dá origem às matérias na Terra, ao corpo físico. Então a carne, né, faz parte do princípio material, enquanto o espírito é parte do princípio inteligente. Além disso, temos aí nessa afirmativa a doutrina da preexistência da alma, porque ele diz, antes de sua encarnação, ela já existia junto desses princípios. Então, antes da encarnação, então há uma preexistência da alma antes da vida material. Continua Kardec analisando e dizendo, da vaga, temos aí a vaga intuição que ela conserva da existência de outros mundos ao qual aspira. E no próprio Evangelho, nós vamos ver uma página com o título A Melancolia. Nesta página fala de uma tristeza que se abate sobre a alma humana e que muitas vezes o ser humano não teria, vamos dizer, uma razão clara para sentir uma profunda tristeza. E ali ele diz que quando não há esta razão clara, não há algo que justifique esse estado de reflexivo e aprofundamento, esse mergulho em si mesmo que gera um estado de tristeza no ser, que isso estaria ligado às lembranças da vida espiritual. É o ser ansioso pela vida espiritual que desejaria estar
vivendo a vida espiritual. E é isso que ele diz aqui, que fala dessa questão das saudades que ele tem do mundo espiritual, de onde ele veio. Porque ao reencarnarmos, nós deixamos muitos seres queridos no mundo espiritual. E às vezes a nossa tristeza, que a nossa saudade, uma saudade que não justifica, porque está tudo bem, está todo mundo junto, então saudades de quê? Então dizem os espíritos que muitas vezes esse estado de saudade que se abate sobre nós, mais reflexivo e entristecido, se vincula àqueles que nós deixamos no plano espiritual e que gostaríamos de tê-lo junto de nós. Continua Kardec ainda a dizer que ele fala da sobrevivência à morte do corpo, porque quando eles dizem que ele tem o desejo de voltar às suas origens, então o homem é uma alma encarnada que sofre tudo isso e que muitas vezes deseja voltar para esses pontos de origem. O que significa que voltar é voltar para algum lugar, então significa para nós que a alma sobrevive à morte do corpo físico. O corpo físico perece, mas a alma, que é o homem encarnado, é o ser, este sobrevive e retorna às suas origens. E de sua saída do mundo espiritual para encarnar-se, porque quando diz que ela já existia antes da encarnação, ela existia no mundo espiritual, nessa dimensão mais sutil, para depois poder mergulhar na carne. E sua volta ao mundo dos espíritos após a morte. É, enfim, o germe da doutrina dos anjos decaídos. E aí, muitas vezes, tantos romances, tantas coisas a respeito dos anjos decaídos, surgiu essa doutrina. Na verdade, anjos são os seres puros da criação, os seres que já têm um estado de pureza na alma, de conhecimento. E o decair não necessariamente seria algo pejorativo, algo ruim, mas até o mergulho na carne de um espírito mais elevado por alguma razão, ele mergulha na carne, é como se fosse um anjo descendo dos céus à terra. Então esse era o primeiro item a respeito da doutrina de Sócrates e Platão, que já falavam da alma, o homem sendo uma alma encarnada, e explicavam que a alma antecede a vida material e depois ela sucede à perda da materialidade, ela continua existindo, ela dá continuidade ao seu existir. Vamos lá, boa noite, Lourdes, Hamilton, Rosa, sejam bem-vindos, Lígia, Sérgio, Yara, sejam todos muito bem-vindos. E nós queremos agregar aqui a essa reflexão sobre a alma, que abre esse resumo da doutrina de Sócrates e Platão que Kardec traz. Nós queremos lembrar alguns pontos dentro dos estudos doutrinários em O Livro dos Espíritos, que é a obra básica dos nossos estudos. Nós temos 3 pontos de reflexão sobre a alma, que vão fortalecer para nós o entendimento. O Gil dizendo, os anjos podem terem sido um de nós que cresceram e cresceram a esse ponto, podem terem sido um de nós, não, nós é que podemos ter sido um deles. E por acaso decaímos para estar juntos, para fazer alguma coisa. Nós não, um espírito superior que aqui estivesse junto de nós. Seria um anjo vindo à Terra para isso. Nós chegaremos lá. A angelitude é um estágio de evolução, que todos nós que hoje estamos aqui somos candidatos, sim, a chegar à angelitude. Então, chegaremos ao estágio da angelitude. Quando superarmos todos os estágios da humanidade, nós vamos para a angelitude, sem a menor necessidade de reencarnar mais. Não há essa necessidade, somente em casos
de prestação de serviço, de ajuda, de socorro, aí sim estaríamos mergulhando novamente na carne. Bem, Kardec fala a respeito da alma, em cima desse trecho de Sócrates e Platão, que diz assim: o homem é uma alma encarnada, afirmativa dos filósofos muito anteriores a Jesus e muito anteriores à doutrina espírita. Na introdução do Livro dos Espíritos, a introdução tem tomos, né? Uma introdução bastante longa do Livro dos Espíritos, fantástica. As pessoas às vezes têm preguiça de ler porque são muitas páginas, né? Por conta disto, muitos deixam de ler, mas ela não é para ser lida, ela é para ser estudada. Todo o corpo da doutrina está ali. Na introdução, nós vamos ver no tomo de número 2, Kardec fala da terminologia da palavra alma. E ele explica a questão de alma como era visto. Para o materialismo, a alma significa o princípio da vida material. É o princípio que alimenta a vida material. Então seria algo que alimenta a vida material. No panteísmo, onde a ideia é que Deus faz uma emanação, são centelhas divinas, e essas centelhas divinas, depois de um tempo de vida na Terra, voltariam para Deus. Esse é o panteísmo. Então havia essa ideia de que há uma só alma, que é Deus, e esta alma poderia se partir, né, se fragmentar, e depois tudo retornaria a esse ponto comum. Essa era a ideia do panteísmo. Então, seja no materialismo, que está falando de um princípio de vida material, aquele que sustenta a vida na Terra, seja o panteísmo, que fala da possibilidade de haver uma única alma, que seria Deus, e ela se fragmentar, e depois esses fragmentos voltarem a se unir em Deus. A ideia de que há um ponto de partida, que há algo que sustenta, estava presente. Ali estava presente. O Espiritismo, ele vê a alma como ser imaterial. Isso está nesse tomo número 2, Kardec analisando o que é a alma. Então ele diz, a alma é o ser imaterial. Imaterial no sentido de que não há matéria física no nosso meio que possa traduzir o que é a alma. Nesse sentido, é imaterial, não há matéria para se comparar. Então, é o ser imaterial e individual. Cada um é um. Cada um é um. É imaterial e individual, que em nós encarnados, quando ele está falando isso, está falando no momento presente que ele está escrevendo, que em nós reside e sobrevive ao corpo. Então a alma seria o ser imaterial, individual, que em nós, corpo físico, formatação orgânica, como estamos aqui, reside uma alma, habita uma alma, um ser imaterial nessa carcaça de carne, habita um ser imaterial que sobrevive ao corpo que perece. Essa era a primeira mostragem na fala de Kardec sobre a alma. Nos tomos seguintes, no de número 6, o de número 6 é o resumo da doutrina espírita, é uma parte da introdução de Livro dos Espíritos muito importante. Pelo menos esse tomo número 6 nós deveríamos ler com muita atenção. Neste tomo, que é o resumo da doutrina, entre outras coisas, ele vai falar da alma. Porque a doutrina dos Espíritos, por isso que depois ele pergunta, né? O que é a alma? E nós vamos ver na questão 134 do Livro dos Espíritos. Ele pergunta ao mundo espiritual, o que é a alma? E os espíritos respondem, um espírito encarnado. Um indivíduo, uma individualidade, um ser encarnado. Então o espiritismo trabalha com
seres encarnados, com seres espirituais. A referência que ele vai usar em toda a obra, espírito para desencarnado e alma para encarnado. Nós que aqui estamos encarnados, agora estamos almas, aquilo que é o ânima, que anima, que dota de vida este corpo físico, é alma. Desencarnados, libertos do corpo físico, somos aquilo que verdadeiramente somos, espíritos criados por Deus. Então ele vai falar nesse resumo que no homem existem 3 coisas, né? O homem seria um ser tríplice, da forma assim, mais pedagógica e mais simples, mais elementar que pudesse falar. Primeiro, o corpo ou ser material, a matéria física, a matéria orgânica. O corpo ou ser material, semelhante ao dos animais, porque as estruturas, a organização, o organismo, vida, sangue, tudo isso que está nos animais está em nós, seres orgânicos, temos um organismo estruturado. Então, semelhante aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Então, tanto nós quanto qualquer animal, quanto qualquer ser vivo, é dotado do mesmo princípio vital, porque o princípio vital é gerado pelo planeta. É a condição, vamos dizer, o combustível que nós temos para a vida. O segundo, nas 3 partes que o homem é constituído, as 3 coisas, o segundo item que ele coloca é a alma, que é o ser imaterial. Enquanto o corpo é o ser material, a alma é o ser imaterial, ambos caminhando juntos, ambos acoplados, é o ser imaterial. O espírito encarnado no corpo, nós estamos dentro da carne, encarnados neste corpo físico, estamos vestidos deste corpo físico. E terceiro seria o laço. Quando a gente fala laço, dá uma impressão que está tudo amarradinho, mas são liames que unem o ser encarnado, o ser imaterial, com o ser material, que é o corpo físico. Então existem conexões, liames, este laço que prende a alma ao corpo. É um princípio, diz ele, intermediário entre matéria e espírito. Então é algo, uma matéria, mas não tão densa quanto a do corpo físico, nem tão sutil quanto o espírito, que seria praticamente luz. É algo intermediário entre esses 2 pontos. E aí que ele pergunta lá, isso tudo está na introdução do Livro dos Espíritos. Aí ele pergunta lá aos Espíritos, na questão 134, o que é a alma? Ele reforça, Kardec, no Livro dos Espíritos, tem essa característica. Algo, normalmente ele repete umas 3 vezes a mesma pergunta, de formatação diferente, de colocação diferente, de exemplificação diferente, para que os espíritos respondam. E muitas vezes nós vamos ver os espíritos dizer, olha, nós já respondemos isso. Nós já explicamos. Não há mais como dizer nada, porque vocês não têm vocabulário, não têm conhecimento suficiente. Então ele pergunta o que é a alma, e os espíritos dizem que é o espírito encarnado. Na verdade, a alma, então, é um estado do espírito. Quando encarnado, ele recebe esse apelido de alma. O espírito, porque ele é o ânima, é o sopro de vida, é aquilo que dota a matéria de vitalidade, que dirige a matéria nas suas expressões. Vamos lá então. Boa noite, Beth, Ivete, Lourdes, Lília, Geraldo. Sejam todos bem-vindos para que nós possamos refletir um pouquinho sobre os nossos assuntos de hoje. No resumo da doutrina, o item 2,
os filósofos afirmam: a alma se perturba e confunde quando se serve do corpo para considerar algum objeto. Sente vertigens como se estivesse ébria, porque se liga a coisas que são, por sua natureza, sujeitas a transformações. Então, os filósofos estão dizendo que a alma que habita o corpo físico na encarnação, ela se envolve, quando está na carne, se envolve com as coisas pertinentes ao mundo carnal, ao mundo material. E isso a confunde, ela sente vertigem, sente ébria, quando ela se liga a isso, quer dizer, não é o seu estado natural, mas é o estado momentâneo que ela está vivendo, e com uma densidade vibratória muito grande, e isso produz nela essas reações. Em vez disso, desse estado que dá até não dá um bem-estar, o Gil perguntando se é corpo, alma, perispírito. Sim, o perispírito é esse corpo que liga a densidade maior do corpo físico ao extrafísico, que é o espírito. Então nós vemos aqui na narrativa quando ele contempla sua própria essência, quer dizer, quando a alma não se foca nas coisas da matéria. Quando ela está tão ligada à coisa material, ela se perde, ela se entontece, se perturba pelas coisas da matéria. Mas quando ela contempla a sua própria essência, quer dizer, ela se pensa espírito, ela se volta para o mundo espiritual, ela percebe-se que é muito mais do que a matéria densa. Quando isso acontece, ela se volta para o que é puro, para o que é eterno, imortal, e sendo da mesma natureza, permanece nessa contemplação tanto tempo quanto possível. Então é a hora que ela se descobre algo além da matéria. Cessam então suas perturbações e esse estado de alma é o que chamamos de sabedoria. Então a sabedoria, na visão dos filósofos da antiguidade, era a capacidade da pessoa ver além das coisas materiais, ocupar-se com outras coisas que não as materiais deste mundo denso, mas também ocupar-se deste mundo espiritual, perceber-se um ser que transcende a materialidade, e isso daria calma diante da morte, diante da partida. A gente vê o próprio Sócrates, quando preso e obrigado a tomar veneno, ele estava andando, tomou o veneno e continuou andando, porque ele tinha certeza que não morreria. O que ia morrer com o veneno era o seu corpo físico. Então a calma dele, ele foi questionado por que de tanta calma. Ele sabia que ele não morreria. O corpo físico ia perecer pelo veneno. Era uma droga letal. Mas ele ia transcender aquele momento de vida física e continuar um ser pensante, continuar filosofando, continuar aprendendo. Então isto tudo é Sócrates dizendo. E aí nós vamos ver então Kardec comentando isso aí. Oi, Sônia Maria, chegando também, Anitta, sejam bem-vindas. Assim o homem que considera as coisas de baixo, terra a terra, do ponto de vista material, vive iludido. O que ele está dizendo, em concordância com aquilo que os filósofos disseram a respeito do homem que fica perturbado com as coisas da vida material, aquela pessoa, aquela criatura que se ocupa unicamente das coisas da terra, da materialidade, do terra a terra, nesse nosso dia a dia, nesta vida, há pessoas que só estão voltadas, não conseguem perceber qualquer transcendência, pessoas que nem pensam, né? Deus, não pensam continuidade do existir, não pensam, a fé deixaram de lado, porque são pessoas que estão vinculadas somente, têm olhos somente para aquilo que é material.
Então ele diz, o homem que considera as coisas de baixo são as coisas do plano terreno. Terra a terra, do ponto de vista material, vive iludido. Porque estas coisas nós não podemos levar. Porque estas coisas são passageiras em nossas vidas. Porque estas coisas da vida material perecem. Não são eternas. Não são. Só por isso, aí, o ser iludido sofre muito. Para apreciá-las com justeza, é necessário vê-las do alto, ou seja, do ponto de vista espiritual. Então não há uma crítica em se apreciar as coisas da terra, mas apreciar de uma forma justa, uma forma saudável. Esta forma saudável só vai aproveitar das coisas da terra de uma forma saudável, de uma forma justa, equilibrada, aquele que olhado de cima para baixo, não olhar na horizontalidade, mas na verticalidade de cima para baixo, que é do espírito para a matéria. Aí ele usufrui daquilo que a matéria lhe oferece, que ele tem condição, mas a vida dele não está centrada somente nisso que ele enxerga como algo passageiro, como algo que tende a desaparecer. Por conta disso, é que ele pode olhar, pode usufruir, mas ele não se prende excessivamente a essas coisas. Vamos lá, boa noite a Cidinha que chegou agora, Marli, sejam bem-vindas. Continua Kardec ainda analisando o seguinte, o verdadeiro sábio deve, portanto, de algum modo, isolar a alma do corpo, entender que são coisas distintas. Eu não sou este corpo, eu sou a alma que habita este corpo. Do corpo nós temos que cuidar, é nosso, eu gosto de pensar que é nosso veículo de locomoção na vida terrena, é o veículo de relacionamento com as outras criaturas, é este corpo. Mas nós não somos isto. Essa é a matéria com a qual nos vestimos para estar aqui. Né? Esse é o ideal, de que a gente saiba cuidar dessa matéria, ter um zelo com ela, porque é graças a ela que estamos podendo permanecer na crosta do planeta, nos relacionando com as pessoas. Nós precisamos dessa matéria para isso. Então é justo que aproveitemos das coisas do mundo que beneficiam nossa matéria, mas não centremos 100% da nossa condição de pensar e agir em função da matéria. Que possamos pensar também que somos espíritos, que vamos transcender a matéria. A matéria desgasta, a lei da gravidade funciona, vai tudo meio despencando na gente, porque a lei de gravidade funciona. O tempo de uso, nós temos um tempo de validade para as coisas materiais. E sofre-se muito a criatura que não se pensa além dessa matéria, porque quando a matéria começa a mostrar o seu desgaste, muitas pessoas sofrem, não aceitam, ela não é capaz de viver de outra forma que não aquela que ela já vivia. E isso causa sofrimento. Mas quem é capaz de se ver espírito vestindo um corpo e sabendo que o corpo é perene, que ele tem o seu desgaste natural, enfrenta tudo isso com naturalidade, com alegria, com confiança, porque sabe-se como uma pessoa zelosa cuidando do seu veículo carnal. Assim, ele dizia, o verdadeiro sábio deve, portanto, de algum modo isolar a alma do corpo, para ver com olhos do espírito. Então, quando olharmos uma situação, um fato, nós procuramos olhar com esses olhos do espírito, de entendimento. Voltando ali, lembrando Sócrates e Platão, que dizia, a alma antecede a encarnação, ela já existia antes. Então, nós temos que olhar que hoje, todos os que estão aqui encarnados são almas que já viveram e que vieram de algum ponto
trazendo uma bagagem, cada um no seu grau de evolução. Olhar desta forma aqueles que estão nos rodeando, os acontecimentos, os fatos, nos ajuda a não nos desequilibrarmos diante de momentos difíceis. Porque assim como tudo que já vivemos passou, isso também vai passar. Outras coisas virão e nós vamos nesse crescimento contínuo do nosso aprimoramento de espíritos. Então ele diz, olhar com olhos do espírito tudo isso, sabendo que a fonte de origem é Deus, fiéis então a essa ideia espiritual, de espíritos, de almas, enfim, de criaturas que vão transcender a materialidade, e ele diz, é isso o que ensina o Espiritismo. Então, o que é que ensina o Espiritismo? A olharmos as coisas com olhos do Espírito, a isolar alma e corpo físico, a nos entendermos como esse ser duplo, né? Somos almas vestidas de carne, não somos a carne. Portanto, olharmos como almas vai ficar mais tranquilo viver, mais esperançoso, e se já antecedemos essa experiência, teremos outras subsequentes com certeza nos projetos futuros que haveremos de viver. Então, ele nesta reflexão, ele nos reporta a obra aqui mesmo, Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 2, o item 5, ele pede que a gente vá ler essa página para poder ter compreensão melhor. E esta página tem como título, esse item 5, o ponto de vista. E do que vai falar? Da vida futura, ou seja, da vida espiritual. Então, passar os olhos nessa página nos ajuda a entender mais o nosso posicionamento na vida. E aí nós vamos para o item 3. Nós temos, são 21 itens dos filósofos que Kardec está comentando. Nesse item 3, eles dizem, enquanto tivermos o nosso corpo e a nossa alma se encontrar mergulhada nessa corrupção, jamais possuiremos o objeto de nossos desejos, a verdade. Bem, primeiro ponto que nós temos que olhar aqui, que às vezes nós vemos a palavra corrupção e pensamos nessa corrupção, especialmente política, que temos ouvido tanto falar no momento atual da nossa vida. Não é disso. Corrupção é aquilo que se corrompe, aquilo que se gasta, aquilo que se vai se estragar, vai acabar. Então vai se corromper, vai deixar a sua estrutura original. Então, o nosso corpo, quando os filósofos, antes de Cristo, que diziam isso, enquanto tivermos o nosso corpo e a nossa alma se encontrar mergulhada nessa corrupção, o corpo é corruptível. O corpo sai da sua estrutura, ele se desagrega, suas moléculas se desagregam quando se acaba o fluido vital, na morte do corpo físico, acontece a corrupção da matéria. A matéria se corrompe. Então, enquanto estivermos presos a corpos que não são os corpos do espírito, que é essencialmente luz, mas que se acabam dessa forma, jamais possuiremos o objeto de nossos desejos, a verdade. Quer dizer, enquanto estivermos necessitados de reencarnar na Terra, de voltar e voltar e voltar, usando a carne, a matéria física, para aprender alguma coisa, ainda não estaremos de posse da verdade. O dia que não precisarmos mais, porque vencemos todo o aprendizado, toda a necessidade, aí estaremos com certeza na angelitude, não precisaremos mais, aí teremos um conhecimento da verdade. Então a verdade ela vai se revelando, aquilo que é a luz, ela vem se fazendo aos poucos para nós. De fato, o corpo nos oferece
1000 obstáculos pela necessidade que temos de cuidar dele. Já diziam os filósofos, a obrigatoriedade, olha que a história aqui é bem antiga, na obrigatoriedade de cuidarmos do corpo físico. E este cuidado para com ele, ele traz, ele é muitas vezes obstáculos para a alma se expressar. Pensemos num corpo que tenha lá uma deficiência qualquer, que ele traga uma dificuldade qualquer. Ele não permite que aquela alma que está habitando aquela morada possa se expressar naquele ponto com lisura. Aquele ponto está bloqueado, aquele ponto tem dificuldade. O corpo é a ferramenta não está ajustada perfeitamente para que aquela alma se expresse. Então fica, muitas vezes, o corpo é para nós obstáculo e nós temos obrigação de cuidar dele, cuidar dos obstáculos. Além disso, ele nos enche de desejos, de apetites, de temores, de 1000 quimeras, de 1000 tolices, de maneira que com ele é impossível sermos sábios por um instante. É interessante eles colocaram na culpa do corpo, né? Os filósofos colocaram na culpa do corpo a questão dos desejos, quando os desejos, sim, existem, nosso corpo tem determinados hormônios que podem ser mais acentuados, mas os desejos são controlados pela alma, ele pode trazer isso. Ele fala dos apetites, mas temores não são do corpo, os temores são da alma que habita o corpo. E assim eles misturam um tanto desse ponto. Mas se nada se pode conhecer puramente enquanto a alma está unida ao corpo, porque ele diz que enquanto precisa de reencarnação não se tem a sabedoria. Se nada se pode enquanto a alma está unida ao corpo, uma dessas coisas se impõe. Ou que jamais se conheça a verdade, então jamais vamos conhecer, ou que se conheça após a morte. Então eles já falam de uma continuidade de aprendizado, uma continuidade do existir após a morte com aprendizado. Livres da loucura do corpo, então conversaremos, de esperar-se com homens igualmente livres. Então, o diálogo no mundo espiritual, livres do corpo, conversaremos com outras criaturas também livres do corpo e conhecemos por nós mesmos a essência das coisas, aprender um pouco mais. Eis porque os verdadeiros filósofos se preparam para morrer, dizia Sócrates e Platão. Os verdadeiros filósofos se preparam para morrer, quer dizer, não era para morrer como um fim, mas era que a morte poderia colocá-los em contato com outras consciências, outros seres pensantes e o seu aprendizado continuar. E a morte não lhes parece de maneira alguma terrível. Não, seria a continuidade do seu próprio existir. Aí Kardec recomenda que se possa ler a primeira parte da obra O Céu e o Inferno, capítulo 2, né, que trata do temor da morte, porque ali diz que os filósofos não temiam a morte. Eles sabiam dessa continuidade, dessa imortalidade, da vida além da vida, por causa disso não temiam a morte. Então, ele aconselha que a gente possa ler o temor da morte na obra O Céu e o Inferno, primeira parte, capítulo 2, e na segunda parte, capítulo 1, que trata do passamento. Então, o fenômeno da morte em si, né? É isso que ele convida, porque ao falarmos disso, ao estudarmos sobre isso, nós vamos perdendo o medo. Hoje existe na Faculdade de Psicologia aqui em Taubaté um encontro sobre o luto. Nós já participamos disso e a necessidade de se falar sobre isso, sobre a morte, para que as pessoas vão percebendo a continuidade. Existe na área da psicologia, dentro dos hospitais, junto à medicina, pessoas que trabalham com a tanatologia, que é
a questão de experiência de quase morte e preparar para o desencarne as pessoas para que elas estejam confiantes, bem, tranquilas, sem este pavor que muitos têm. Então, por conta disso, os filósofos antigos já falavam e Kardec reforça. E aí Kardec vai nos dizer, temos aí, nesta afirmativa deles, dessa continuidade, da libertação da matéria orgânica, da continuidade do aprendizado, do encontro com outras mentes, outras criaturas inteligentes para continuar um aprendizado, temos aí o princípio das faculdades da alma obscurecidas pela mediação dos órgãos corporais. Então, é aquilo que dissemos. Se tem um órgão em nosso corpo que ele tem lá um probleminha qualquer, uma deficiência qualquer, uma imperfeição qualquer registrada na sua organização, naquele ponto a alma não consegue se utilizar, se expressar com perfeição. É como se houvesse um defeitinho no material que estamos usando. Nós podemos fazer tudo, mas chega naquele pontinho, dá uma falha. Não é possível passar, né? Não é possível se expressar corretamente. Pensemos numa pessoa que tivesse a questão da mudez, né? Da surdez, da cegueira. Nasce uma pessoa com um problema assim, ou ela adquire ao longo do tempo. Isto vai bloquear um tanto da sua capacidade de se contatar. Hoje, com a graça de Deus, com tantas técnicas que foram desenvolvidas para que as pessoas, dentro do seu limite, possam se expressar, né? Possam se relacionar, possam dialogar, tudo isto graças à ciência atual que nos permite, mas num passado, não. Num passado a pessoa ficava de lado, ela não tinha como se expressar. Eu vou falar de um filme aqui bem antigo, se vocês acharem vai ser ótimo, vocês viram que eu sempre falo de filme. Esse filme chama-se O Meu Pé Esquerdo. O meu pé esquerdo é uma criança que nasce com aquilo que hoje nós chamaríamos, olhando a pessoa, aquela criança, diríamos que era uma criança portadora de uma paralisia cerebral, que aquela criança não teria contato com nada. Então esse filme é fantástico, é verídico, a história é verídica, chama-se O Meu Pé Esquerdo. É maravilhoso, porque a alma que está naquele corpo tão limitado, a alma não é limitada. O corpo é como uma ferramenta meia boca, aquela ferramenta que não está adequada para o trabalho que nós entendemos que aquela pessoa não conseguiria fazer um trabalho com aquela qualidade de ferramenta. Mas a alma está perfeita. Ela poderia sim se expressar se tivesse um veículo adequado para isto. No momento ela tem bloqueios, razões existem para que esse fato aconteça. Não estamos aqui questionando as razões existem. Mas nós vemos que, às vezes, as pessoas pensam que por conta disso, aquela pessoa não se expressa, não está entendendo o que está acontecendo em volta dela, porque ela não consegue se comunicar corretamente. Não, aquela alma é perfeita, ela entende perfeitamente. Ela só não consegue utilizar da sua ferramenta, porque a ferramenta tem dificuldades, tem limitações que a impedem dessa expressão. Então, por conta disso, é que Kardec analisa essa fala dos filósofos dizendo, temos aí o princípio das faculdades da alma obscurecidas pela mediação dos órgãos corporais. Então, o corpo, muitas vezes, nos impede, enquanto almas, de realizarmos uma série de coisas.
ele está limitado. Então veja que ele interfere na expressão de cada alma. O corpo pode interferir, pode impedir, pode bloquear, por razões que a gente não está sabendo, mas que existe aquela necessidade de experimentar essa situação. E também da expansão dessas faculdades depois da morte. Então, existe a questão das faculdades obscurecidas pela mediação dos órgãos corporais e da expansão das faculdades depois da morte. Então, após a libertação de um corpo limitado, aquele espírito poderá estar pleno. Aquele que estava impedido de falar poderá estar falando à vontade. Aquele que estava impedido de ver poderá estar vendo tudo. Porque o que o impedia era a matéria, era o corpo físico. Por conta disso, a alma expande suas potencialidades ao se libertar do corpo físico. Ele que é a prisão, ele que está contendo, segurando, e a alma liberta do corpo, ela pode se mostrar tal qual é, com todas as suas potencialidades. Mas trata-se aqui das almas evoluídas, já depuradas. Ela vai expandir, ela vai mostrar seu potencial, ela vai tomar ciência imediata de todos os fatos, porque é uma alma evoluída. Já não acontece o mesmo com as almas impuras. Elas estão presas às próprias impurezas. Por isso aquela ideia primeira ali de estar prisioneiro das coisas materiais dificulta. Porque ao perecer o corpo físico, verdadeiramente aquela alma não se desocupa das coisas materiais. Ela está presa às coisas materiais. Enquanto alguém mais espiritualizado poderá seguir com tranquilidade, se expressando de forma bem diferente no momento da sua desencarnação. No item de número 4, hoje nós temos que ficar atento com o horário aqui. O item de número 4. A alma impura, nesse estado, encontra-se pesada e é novamente arrastada para o mundo visível pelo horror do que é invisível e imaterial. Essa afirmativa dos filósofos Sócrates e Platão. A alma impura, eles já falavam em alma pura e alma impura. A impura, eles diziam, está pesada e ela é arrastada para o mundo visível pelo horror do que é invisível e material. Ela não, a sua visão de mundo espiritual não é das melhores. A localização, tanto que se fala em Hades, que seriam os infernos, os purgatórios, essa é a ideia das religiões para o habitat dessas almas impuras. Então, por isso, ela volta, ele disse, ela volta imediatamente. Ela erra, então, segundo se diz, ao redor de monumentos e dos túmulos, junto dos quais foram vistos, às vezes, fantasmas tenebrosos, como devem ser as imagens das almas que deixaram o corpo, sem estar inteiramente puras e que conservam alguma coisa da forma material, o que permite aos nossos olhos percebê-las. Então, aquelas ideias de almas penadas, né? Aquelas que ficavam caminhando pela terra, essa ideia eles já tinham também a sua época. Essas não são as almas dos bons, mas as dos maus, que são forçadas a errar. Errar é andar para lá, para cá, a errar nesses lugares, onde carregam as penas de sua vida passada. Porque o que prende na condição inferior são as penas, ou seja, os erros cometidos na vida anterior, onde continuam a errar até que os apetites inerentes à sua forma material as devolvam um corpo. Elas ficam nesse estado de erraticidade até poderem reencarnar novamente. Então elas retomam sem dúvida os mesmos costumes que durante a vida anterior eram de sua predileção.
já reencarnam trazendo aquelas viciações, trazendo aqueles costumes mais difíceis, mais egoísmo, mais ciúme, essas coisas que ainda são reflexo da nossa inferioridade. Então, reencarnamos trazendo isso. Kardec vai fazer um comentário em cima disso que os filósofos dizem, né? Xavier Regiane dizendo, filme 100 metros é excelente, história verídica, que a gente pode ver a respeito. Está ali, não somente o princípio da reencarnação está aqui claramente expresso, porque Kardec está analisando a fala dos filósofos. Eram eles que estavam dizendo isso. Esse aqui está o princípio da reencarnação. Essa história de ter que voltar para continuar a sua depuração. Mas também o estado das almas que ainda estão sob o domínio da matéria é descrito tal como o Espiritismo a demonstra pelas evocações. Porque os filósofos comentaram, mas no Espiritismo, através dos médiuns que Kardec estava recebendo ali as informações, tinham relatos nos trabalhos mediúnicos de espíritos que estavam em situações mais difíceis, mais dolorosas. Então o Espiritismo veio comprovar. E há mais, pois afirma-se que a reencarnação é uma consequência da impureza da alma, enquanto as almas purificadas estão livres delas. Então até quando vamos precisar reencarnar? Até que estejamos anjos, até que estejamos puros. Aí sim, nós poderíamos com certeza vibrar, né, uma coisa melhor. O nosso companheiro Aurélio Robles, ele é um orador também espírita, tem lives, ele está internado na Unicamp, hospital em Campinas, né, aguardando uma cirurgia para substituir a válvula, a aorta do coração. Hoje, graças a Deus, essas cirurgias são possíveis de serem feitas. É isso que nós estamos dizendo. A ciência avançou tanto, com menos agressividade, com mais possibilidade de sucesso. Hoje, graças a Deus, nós temos isso. E ele está pedindo as nossas preces. Então, nas nossas preces, nos lembremos do nosso companheiro Aurélio Robles, que está aguardando para fazer essa cirurgia, que se Deus quiser, ele está em bom lugar, materialmente falando, e em bom lugar espiritualmente falando, porque é um homem de fé, e nossas orações vão também contribuir que ele recupere breve. Todos aqueles que estão nos hospitais, em situações difíceis, que as nossas orações, nossas vibrações de esperança, de confiança em Deus, possam envolver todos esses nossos companheiros em sofrimento e aqueles que cuidam dos que estão em sofrimento. Por isso que nós precisamos muito também vibrar por esses que trabalham aliviando o sofrimento alheio. Mas continuando, aqui nós temos esse parênteses, o Espiritismo não diz outra coisa, apenas acrescenta que a alma que tomou boas resoluções na erraticidade, então antes de reencarnar, ela se dispôs a mudar, fez um balanço da vida e viu que ela precisava mudar. E ela se dispôs. A alma que assim procedeu e que tem conhecimentos adquiridos, trará defeitos ao renascer, mas virtudes e mais ideias intuitivas do que na existência anterior. Ela traz ainda os defeitinhos, o comportamento, um gênio mais estourado, enfim, seja lá o que for. Mas ela já está trazendo mais virtude, mais conhecimento, mais vontade também de progredir. Quer dizer, ela está um passinho adiante, graças a Deus. Então ela diz assim, mais virtude, mais ideias intuitivas do que na existência precedente e que assim, cada existência marca para ela um progresso intelectual e moral. Também está na parte da obra Céu e Inferno, na segunda parte. Então, cada existência nossa na carne é precioso, ou é preciosa a nossa existência. A chance é única e com certeza hoje nós estamos melhor do que fomos ontem. Com toda certeza, aqueles que hoje querem verdadeiramente acertar é porque tomaram essa decisão antes de mergulhar na carne. E agora estamos aqui desejosos de acertar.
Então estamos melhores porque estamos conscientes do que queremos, de como queremos viver. Isso é uma demonstração de evolução. Tem aqueles que vêm por compulsórios, né? Vêm de forma compulsória, mas ainda assim eles estão melhores, porque estão tendo a oportunidade. Às vezes vão chegar aqui e fazer bobagem de novo, mas eles estão tendo uma oportunidade de conviver, de aprender, de receber ajuda, especialmente naquela primeira infância, para poderem melhorar. Então toda sucessão reencarnatória é sinônimo de oportunidade de melhoria para todos nós. Vamos ter que parar por aqui. Estamos na introdução. São 21 itens que Kardec analisou. Nós vimos 4 hoje. Se Deus quiser, a semana que vem continuaremos nessas reflexões da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. E como estamos falando tanto de alma, morte, vida que segue, nós temos aquele poema que gostamos muito e vamos deixar como lembrança para a nossa reflexão da noite de hoje, que se chama A Prece, que é de Alda Pereira Pinto, e que diz assim: eu nunca serei pó, porque sou alma, sou espírito e em pó não me farei. Morrerá o meu corpo e pouco importa que vire pó minha carne morta, se desta carne livre volarei. Eu nunca serei pó, porque sou alma. A alma é luz, seja luz negra ou dourada. A luz não se rebaixa a sepulturas, podendo ter seu brilho nas alturas, ou mesmo lá no caos abandonada. Eu nunca serei pó, porque sou alma. A carne é roupa, indumentária apenas, com que Deus veste qualquer ser etéreo, só para realizar o seu mistério, quantas e estranhas realizações terrenas. Eu nunca serei pó, porque sou alma. Se a carne acaba no feral abismo, desse soturno denso de destroços, vã silhueta de ossos, a alma não a recebe no batismo. Eu nunca serei pó, porque sou alma, sou poesia, amor, adoro a vida, e brilharei na música e no verso, entre as estrelas claras do universo, quando da carne me encontrar despida. Vida que segue. Que Deus nos abençoe, abençoe a todos aqueles que às vezes a gente lê, se virou uma estrelinha. Verdade, que possa brilhar a luz de cada um e que todos tenhamos força suficiente, confiança em Deus, vontade de vencer a nós mesmos para vencermos o mundo e colaborarmos para que tenhamos um mundo melhor para todos. Saúde, paz e alegria e até amanhã, se Deus quiser, quando estaremos aqui novamente estudando a obra Pão Nosso. Muita paz, fiquem bem, boa noite a todos.